Eu vim de um lar bem desestruturado, né? Meu pai e minha mãe, assim, viviam em conflitos. Meu pai tinha esquizofrenia, depressão. Minha mãe tinha depressão. E assim, era um casal bem complicado. Não consegui, assim, estabelecer um bom convívio com minha mãe. Estabelecer, assim, um carinho, uma amizade, uma interação mais forte. A professora de biologia perguntou o que a gente ia fazer e eu falei que ia fazer medicina e foi isso geral na sala. Fiz o vestibular, né, e passei na primeira fase. Foi um momento de muita alegria, né, assim, foi assim, felicidade tamanha. Bem-vindos, pessoal! Hoje nós temos mais um programa, é o nosso segundo episódio para dar a temática da semana do fitness emocional. O convidado que eu tenho aqui para apresentar, eu acredito que ele é um exemplo de ser humano, no que tange a parte do coração, da essência e da inteligência emocional. O seu amor ao próximo, o seu altruísmo e o comportamento social são os mais desenvolvidos que eu conheci até aqui. Por onde ele passa, parece que ilumina o ambiente, aproxima as pessoas, com um carisma magnético sem igual. Eu nunca vi ou ouvi qualquer pessoa em sã consciência não gostar de estar próximo dele e o tratar da melhor forma possível. Ele aprendeu a arte de agradar gregos e troianos e o mais impressionante, sem esquecer de si próprio. Sua superação pessoal é tão extrema que, sem dúvida, muitos teriam sucumbido. Felizmente, ele sublimou todas essas experiências e sentimentos e as transformou em ferramentas de empatia com qualquer ser humano. Hoje, eu espero conseguir aprender junto com vocês um máximo de como fazer o mesmo. Então, vamos dar umas boas-vindas. Dr. Venturielso Ventura, grande amigo. Bem-vindo, Ventura. Obrigado. Vamos começar leve, né? Vamos começar leve, porque hoje deve ter gente chorando nesse programa. Eu espero que eu não estrague o programa por causa disso. Uhum. Mas, e aí? O que te faz sentir e o que te faz pensar ao escutar uma introdução dessa? Porque ela foi de coração. Pois é, eu tenho o privilégio de te conhecer, né? Não sabia que você tinha essa percepção da minha pessoa, que você me via dessa forma. É provavelmente a percepção que todos têm. Realmente fiquei surpreso e bem emocionado ali escutando. Obrigado. Nada, é a mais pura verdade. Bom, a razão de eu ter chamado você para cá hoje é literalmente porque os primeiros programas para mim são muito importantes para a gente mostrar para todo mundo que está vendo a importância que isso aqui pode ter, né? E que vai ter, sem dúvida nenhuma, né? E, portanto, os meus primeiros convidados são de suma importância e todos serão incríveis, mas acima de tudo, eu tenho o privilégio de ter algumas pessoas próximas de mim, você é um deles, né, que a gente já se conhece há algum tempo, que transformaram a minha vida. De verdade, você passou algumas coisas, mal sabe você, né? E que eu realmente acredito que pode ser passado para outras pessoas. E eu nem sei de tudo isso, hein? A gente só tem uma convivência muitas vezes mais profissional. Mas eu espero que hoje a gente consiga aprofundar isso, não só para o meu benefício, mas para o benefício de todos. Então vamos começar do básico. O básico é assim, trabalho. Como é que é essa questão sua, que eu sei que você é médico, e quando começou essa carreira de médico, por que você escolheu ser médico? Me fala um pouquinho. Bom, eu escolhi a medicina desde da infância, né? Foi como um sonho de criança. Queria poder tratar alguém, queria poder fazer algo ou tirar alguém de uma situação de que ela estava ruim, de doença, e fazer a diferença na vida daquela pessoa, né? Então, o fato de, na minha infância mesmo, ter me deparado com várias situações em que
era necessário ter um profissional de saúde e não tinha. Isso me fez surgir esse estímulo. Puxa vida, eu quero fazer medicina, eu quero ser esse alguém que pode estar presente quando alguém precise. No meu caso, eu não tive essa pessoa em momentos críticos da minha vida, eu quero ser essa pessoa. Então, veio como um sonho de infância, que aos poucos na adolescência meio que diante das dificuldades começou a parecer meio impossível. Tinha até vergonha de falar que queria fazer medicina porque dada a minha condição socioeconômica, a minha vida como um todo era algo inatingível, né? E quando eu fazia medicina as pessoas riam. Mas eu não desisti, consegui numa época bem difícil e consegui realizar esse sonho, né? Hoje, profissionalmente eu sou realizado. Se alguém perguntar se eu faria medicina de novo, faria tudo de novo, não mudaria nada. Não tenho dúvida alguma, não tenho arrependimento nenhum em relação à minha profissão. Vamos com calma, Ventura. Você fez um resumão ótimo, mas tem muita coisa importante aí que eu não quero deixar passar. Acho que a primeira coisa que eu já queria ter segurado um pouco, mas você falou da necessidade do médico, do profissional de saúde na sua infância. Qual foi essa necessidade? O que foi que aconteceu e que não teve esse suporte? Eu tive dificuldade no momento da morte da minha mãe e de uma outra pessoa próxima, onde nós não tínhamos, no interior onde morávamos, não tinha, e a cidade próxima era muito distante, né? Então, talvez não fizesse muita diferença, dado o estado dela, mas poderia ter ao menos tentado, né? Então, aquele fato me impulsionou bastante naquele momento da minha infância. E, como eu disse, eu queria ser aquela pessoa que pudesse estar presente e não conseguiria para todos, mas para alguns poder fazer aquilo que eu não tive, né? E graças a Deus, em alguns momentos eu consigo ainda, né, chegar ali e fazer algo por alguém, né, na minha profissão. Então, isso me torna realizado profissionalmente, como eu falei. Então, eu vou até tentar extrapolar um pouco isso e me corrija se eu estiver errado. Sim. Mas eu não acho que é coincidência você ter sentido essa necessidade de ter um profissional da saúde, um médico especialmente, no momento do falecimento da sua mãe. Quantos anos você tinha? 8. 8 anos. Essa situação, e hoje você ser um ginecologista obstetra, e que já trouxe, até onde eu sei, quase metade da cidade à vida. Não, nem tanto. Algumas pessoas. E a obstetrícia, eu me identifiquei muito com a obstetrícia, porque eu acho fantástico você lidar com a vida. Então, você lidar com o primeiro contato de um ser humano ao mundo. Então, eu acho isso belo demais. É um privilégio você ser aquele instrumento que vai ajudar aquela mãe, aquele pai a ter o filho. Então, um momento bonito, um momento de alegria. É, assim, algo fantástico. Então, eu me apaixonei também pela obstetrícia desde a faculdade, né? Então, isso tem, assim, isso é muito gratificante, né? Isso preenche assim, aquela necessidade que a gente tem de fazer a diferença, né? Eu quero participar daquele momento e de certa forma, poder, para aquela pessoa, ser alguém que pôde proporcionar um procedimento, um parto normal, uma cesárea segura, né? Do mesmo jeito, numa cirurgia ginecológica.
Então, isso é muito gratificante, isso é muito prazeroso. Eu só consigo imaginar. Ah, e depois disso, que já foi muito importante até para eu te conhecer um pouco mais, eu consigo ver essa relação direta dessas duas situações. Você passou na questão da adolescência, por cima, a questão das dificuldades. E até comentou, eu sinto até um pouco de vergonha de falar que eu queria fazer medicina, foi isso que você tinha comentado? Sim, O que aconteceu nesse ambiente aí de adolescência? Quais foram essas dificuldades? Por que dessa sentir vergonha? Desconstrói um pouco isso aí. Bom, eu perdi a minha mãe logo cedo, né, aos 8 anos. Eu não pude passar a infância com meu pai. E na adolescência eu vim morar com parentes aqui em João Pessoa, né? Então tinha toda uma dificuldade. Eu estudava no Liceu Paraibano, que é um colégio público na época, não era tão... Era uma época de dificuldade, na década de 90, então faltava professores, faltava uma série de coisas, assim. Então, aconteceu isso no Liceu Paraibano, quando alguém perguntou, lembra, a professora de biologia perguntou o que a gente ia fazer, e eu falei que ia fazer medicina, e foi riso geral na sala. Isso foi no início do segundo grau, e aí eu tipo, travei, né? Eu dizia que ia fazer ciências biológicas, daí embora estudando para fazer medicina. Então, bom, foi isso, né? Que para ali, para aquela turma de segundo grau, para aquele colégio, e até para alguns professores, isso era algo impossível. Para essa professora de biologia, não, a professora Célia, ela me apoiou todo o tempo. Ela foi alguém que me impulsionou. E ela dizia, não desista. Né? Ela sempre que podia, estava lá junto, sabia, né? Ela sabia que realmente ia fazer medicina e me apoiava. Mas para a grande maioria não, era algo impossível. Então, eu não queria que rissem de mim de novo, então não dizia. O que aconteceu para que isso se tornasse verdade? Como foi que você conseguiu entrar para a medicina? Aonde é que você fez para a medicina? Me explica um pouquinho de como que foi isso. Bom, eu terminei o segundo grau no Liceu Paraibano, né, com todas as dificuldades, como já tinha falado. E na época o vestibular tinha 2 fases. E eu não passei na segunda fase, nesse primeiro ano do vestibular. Então, eu tive que voltar ao interior, tive que buscar ajuda financeira para ver se conseguia fazer um cursinho. Então, eu consegui os primeiros meses de um cursinho aqui em João Pessoa. E durante esse ano de cursinho, era um cursinho extensivo de 1 ano, várias coisas aconteceram, né? Não sei se você vai querer que eu entre em detalhes do que aconteceu. Agora. Ok, então assim, eu consegui os 4 primeiros meses do cursinho e vim, me matriculei e comecei a dar o máximo de mim, né? Eu sabia que aquela era a chance que eu tinha, aquilo era o meu ano, e eu tinha que passar ali, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade, então foi aí que eu me mexi, estudando muito, comendo os livros. E como eu falei, tinha os 4, quando eu vim para fazer o cursinho, né, eu consegui essa ajuda financeira no interior e eu vindo de Itaporanga para João Pessoa, eu acabei sendo assaltado no ônibus. E numa cidade que chama Soledade, é uma cidade em que o ônibus para, que as pessoas fazem as refeições, e aí eu, inocente, abri a bolsa, peguei dinheiro, deixei o resto lá e alguém foi e pegou esse dinheiro.
E aí fiquei na dúvida, né? O que que eu vou fazer? Eu vou para João Pessoa arriscar sem nada, que eu não tinha dinheiro, eu não tinha. Ou eu vou ter que voltar para o interior e ficar lá e buscar alguma coisa, o que que eu vou fazer, né? Então, nessa cidade foi chamada polícia e tal, e ninguém conseguiu recuperar esse dinheiro. E por um momento eu decidi, não, eu vou voltar para Itaporanga, porque eu não tenho o que fazer em João Pessoa, eu perdi o dinheiro, não vou poder fazer o cursinho. E aí fiquei lá aguardando. Quando o ônibus já ia embora, eu mudei de ideia. Disse, eu vou. Aí gritei lá, o ônibus parou, subi no ônibus. E quando chegou na cidade seguinte, que era Campina Grande, conseguiram, a pessoa que tinha pegado o dinheiro desceu, e alguém que não tinha tido coragem de contar, finalmente contou que essa pessoa tinha pegado. E aí as pessoas, eu tinha contado toda a minha história lá em Soledade, e tinham ficado comovidos, e as pessoas saíram do ônibus e foram atrás dessa pessoa e conseguiram saber o táxi que ela estava e conseguimos pegar o dinheiro com essa pessoa. E aí eu vim para João Pessoa. E consegui, me matriculei no cursinho, comecei o cursinho e tinha os 4 meses, né? Então, quando estava para terminar o 4º mês e como é que eu vou fazer e tal, aí teve um simuladão. E aí eu consegui ficar em primeiro lugar nesse simuladão. E era simuladão, né? Do colégio, então era o colégio objetivo. E aí eles gostavam de analisar, de ver qual era o colégio, se era colégio do objetivo, se era de outro colégio. Aí quando foram ver de onde eu tinha vindo, Liceu Paraibano. E me chamaram, né? O diretor então brincando. Como é que você, que veio do Liceu Paraibano, com toda a dificuldade, passou na frente dos nossos alunos tal, e tentando ele simulando que estava com raiva, eu bem assustado. Aí no final ele fez, parabéns, você ganhou a bolsa e aí consegui terminar o cursinho, né? Terminar o cursinho. Então eu fiz muitos amigos nesse cursinho, amigos que eu tenho até hoje, com quem estudava e assim, ocupava minha noite, os meus dias era estudando. Na época só tinha medicina na UFPB, a concorrência era bem alta. E fiz o vestibular, né? E passei na primeira fase. E na segunda fase eu fiquei em 101º, eram 100 vagas. E fiquei numa lista de espera, aguardando se alguém desistisse. Aí desistiram 5 pessoas e aí finalmente consegui entrar. E foi muito momento de muita alegria, né? Assim, foi assim, felicidade tamanha. E nessa época eu já trabalhava, né? Eu trabalhava numa banca de revistas. E aí eu lembro que era chegando jornais, que até então não era internet, era jornal, resultado. E eu abrindo o jornal, olhando se o nome estava lá. E quando eu vi meu nome, foi aquela alegria assim, imensa. Aí comecei, né, o curso de medicina. Eu trabalhava e comecei a trabalhar numa farmácia, trabalhava de noite e estudava de manhã e de tarde. E assim foi conseguindo, né? Vamos parar por aqui, vamos aproveitar um pouquinho mais essa questão da sua infância. Se for possível, me diga o porquê de você não ter sido criado pelo seu pai, por quem que de fato você foi criado, cresceu, quem são essas pessoas e a importância que elas tiveram na sua vida. Okay. Bem, eu vim de um lar bem desestruturado, né? Meu pai e minha mãe assim, viviam em conflitos. Meu pai tinha esquizofrenia, depressão. Minha mãe tinha depressão. E assim, era um casal bem complicado. E assim, um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, que marcou mesmo minha infância, foi em relação à morte da minha mãe, né? Então, a depressão mudou a personalidade dela. Eu ainda hoje acredito que a pessoa que muitos falam,
eu infelizmente não cheguei a conhecer, né? Porque até então ela já era aquela pessoa amargurada, triste, né? E eu peguei muito disso. Então, não consegui assim estabelecer um bom convívio com minha mãe, e estabelecer assim um carinho, uma amizade, uma interação mais forte, né? Porque até então ela não tinha não se sentia com essa vontade, né? Claro, pela própria doença em si. Então, depois de muitos fatos, então ela acabou cometendo suicídio, né? Disse que ia fazer isso, eu na ocasião tentei impedir, tinha 8 anos, segurei no braço dela, ela usou uma arma de fogo e acabou atingindo, né? Tirou na cabeça e aí ficou bem grave e acabou falecendo. Ela faleceu algumas horas depois. Foi nessa ocasião que a cidade mais próxima era Patos, então não tinha como, né? Então, isso foi um fato bem traumático, né? Que foi motivo de pesadelos a minha infância inteira. Eu lembro que quando a minha mãe caiu, algo muito rápido, eu caí sobre ela e com a mão no chão. Então, quando eu não percebi que o tiro tinha atingido ela, quando eu olhei minha mão estava ensanguentada. Então, por vários momentos da minha vida, adolescência, até quase vida adulta, eu acordava às vezes à noite pensando que minha mão estava ensanguentada, né? Então, consegui superar isso décadas depois, né? E, sim. Não quero perder isso. Como? Bom, eu acho que o dia a dia, o convívio com outras pessoas, me ajudou, sabe? Eu creio que perdoar minha mãe, acho que talvez perdoá-la tenha sido ao perdoar eu realmente consegui superar. Porque infelizmente eu implorava ela que não deixasse, né? Ela só empurrava e saia daqui e tal. Então assim, eu senti uma rejeição muito grande, né? E eu realmente não aceitei aquilo. Poxa vida, ela tinha responsabilidade, ela tinha filhos. Eu era o mais velho, ela tinha uma filha, né? Uma outra filha, um outro filho. Então, eu acho que o tempo me fez superar isso, né? Como eu falei, o perdão, acho que o perdão tem que ser autêntico, o perdão tem que vir de dentro. E esse perdão finalmente veio. E hoje, assim, eu sou tranquilo em relação a isso, né? Eu aprendi a perdoar muitas outras coisas. Acho que ao liberar esse perdão, né? E outras coisas assim são fichinhas, né? Então Nossa, aprendi facilmente, né? Então agora eu entendi de onde vem essa empatia tão grande para se conectar com as pessoas. e e assim eu fui criada aí desse momento em diante, né? Aí logo depois o meu pai teve problemas, ele já tinha alguns dias depois o meu pai acabou se envolvendo numa briga e acabou ferindo um homem, ele acabou sendo preso. E aí teve uma série de outros imprevistos. Eu fui em seguida criado por uma família, né? E assim, essa família foi fantástica, né? Parece que Deus já era uma amiga da minha mãe, uma senhora, Dona Marina, o nome dela. Eu a adorava, assim, ela quando visitava, ela ia lá em casa, eu amava, ia, pegava as coisas dela, e ela me levou para casa dela, né? E a família dela, o filho dela, a nora, as duas crianças, assim, me deram assim um carinho, assim, foram uma família, né? Até hoje nós somos uma família ainda,
depois de tantos anos. E daí eu acho assim que eu tive muito mais família, sem querer ser injusto com minha família de sangue, mas com os que não eram de sangue, né? Então eu tive muitas mães, muitos irmãos, muitos pais. E daí vem essa questão também, que eu acho que eu cultivo muito isso. Eu acho assim, os amigos, né, assim, são aqueles parentes que a gente escolhe, né, e eu cultivo muito isso. Então, assim, eu tento fazer aquilo que eles fizeram, né? Então, a Bíblia fala assim que Deus nunca vai deixar, assim, mesmo que uma mãe viesse escolher se esquecer de seu filho, Deus todavia jamais esqueceria e iria prover os meios de cuidar. Então isso aconteceu na minha vida. Então eu assim, cultivo muito isso. A amizade, o cuidar. Então sempre que eu posso fazer algo eu faço, né? Então acho que é isso. Respondi a pergunta. Muita, Ok. muita. E deu até a deixa perfeita. Você tem uma religião que você segue? Tenho, sou cristão. Aprendi com essa família, né, a participar da escola bíblica. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse essa fé, esse Deus que me ajudou, não teria chegado onde eu cheguei, né? E quando eu vi algo que, assim, que nenhum fardo é maior do que a gente consegue levar. Então, se eu estava passando por aquilo ali, eu era capaz de, sim, de suportar e ir até o fim. Então, foi isso que aconteceu, né? Consegui superar, né? Consegui chegar onde eu queria, né? E tenho, graças a Deus, assim, tenho conseguido as coisas que eu almejo, tenho conseguido, né? E essa prática da religião, o que significa religião para você e como é que você a pratica diariamente ou semanalmente? Você frequenta? Eu frequento a igreja, eu participo de estudos bíblicos e eu acho que a religião é o conectar-se com Deus, é o voltar-se para o Criador, é o aceitar a Cristo, o seguir a Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, né? E viver em amor para o próximo, né? Que a Bíblia fala que a gente deve ser imitador dele, né? E deve amar o próximo como a si mesmo. Isso é fantástico, né? O Sermão da Montanha é fantástico. Então, a gente tenta fazer isso. Nem sempre consegue, mas tento, estou sempre tentando, né? Seguir o exemplo, né? E eu participo de uma comunidade que assim, sempre me fascinou, porque busca esse cuidado integral com o ser humano, então, que a cidade vive. Então, nós participamos de projetos em presídio, com moradores de rua, com os menos favorecidos. Então, assim, isso é como se consegue colocar, ali eu consigo colocar em prática o amor ao próximo, né? Então, essa comunidade me fascina, então me faz, me faz crescer como cristão, me faz crescer como pessoa, né? Então, é isso. Você até me lembrou de uma coisa muito, muito bacana. Tem uma viagem para acontecer, não tem? Fala um pouquinho dessa viagem. Tem uma viagem para acontecer para Guiné-Bissau, que é um país africano, né? Um país bem pobre, que vai um grupo de pessoas, já foi um grupo, vamos outro grupo agora para conhecer melhor esse país, como é que funciona, cada um dentro das suas áreas, advogado, pessoa que trata com administração, eu no caso da saúde. Essa viagem é uma viagem
não de cuidar direto com as pessoas, mas de reconhecer aquela área, aquele país e saber o que a gente vai poder fazer, cada um dos profissionais dentro da sua área. Aí a gente vai estar agora no próximo mês, vamos passar 13 dias lá e vamos tentar ajudar de alguma forma, fazer um pouquinho de diferença ali. Essa proposta veio da onde? Veio de quem? Existe já há algum tempo? É nova? Esse já é um projeto que já existe lá da Convenção Batista Brasileira, mas que aí nesse momento nós estamos nos juntando a eles para trazer nossa contribuição. Já existe e vamos tentar ampliá-lo. Entendi. Ótimo. A gente achou, acho que, as pérolas mais importantes, talvez, que eu gostaria de deixar para todos e que, pelo menos para mim, foram muito, muito fortes. Mas eu quero só um pouquinho mais. Sim. Se hoje você tivesse que deixar no mundo, para suas famílias, para os seus amigos, aquilo que é mais precioso para você, de ensinamento, que toda essa vida rica te proporcionou, o que você considera ser a coisa mais importante para deixar no mundo? A coisa mais importante eu acho que é você aprender, não só aprender, mas colocar em prática de forma autêntica o amor ao próximo. Aquilo que eu falei, ser imitador de Cristo. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, sabe? E a gente não precisa esperar algo em troca, porque vai vir, né? Nesse meu percurso, eu encontrei algumas coisas, várias situações em que tentaram me fazer o mal, e assim foi acho que os maiores bens que eu já recebi, né? Que às vezes eu não podia nem imaginar, caramba, como é que isso aconteceu? Então, eu acho que Deus cuida, né? Então, eu acho que o maior ensinamento, eu acho que é isso, que é você amar o próximo, você fazer sua parte, tentar deixar o ódio de lado, né? Às vezes eu tenho isso, mas graças a Deus, assim, minha raiva, assim, ela sobe e ela desce bem rápido, ela não fica muito tempo, né? Então, mas é isso, é tentar acertar, é tentar levar o amor, é viver sua vida sem tentar passar por cima de ninguém. E sempre que você tiver a oportunidade de estender a mão a alguém, estenda, né? Eu digo isso porque ali atrás alguém estendeu a mão por mim, né? Para mim, né? E hoje eu estendo a mão para alguém, né? Eu ajudo alguém, então eu acho que é isso. Eu acho que a maior lição seria essa. Seria procurar amar, procurar trazer o amor, liberar o amor ao próximo, liberar sempre o perdão. Poxa, muito obrigado, Ventura. Você estende muita mão para todo mundo. Muito obrigado, Ventura. Pessoal, se vocês conseguirem tirar novamente pelo menos uma coisa dessa entrevista, eu não tenho dúvida de que a vida de vocês vai ser melhor e de que o relacionamento de vocês dentro e fora de casa vai ser melhor. E sem dúvida nenhuma, a sua vida por completo vai ser melhor. Eu tenho o privilégio de conviver com ele no dia a dia e ele foi até bastante modesto, mas é o jeito dele. Ele realmente leva isso tudo muito ao pé da letra, mas eu acredito que é tão natural já dele
que às vezes eu talvez nem perceba, né? E eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que se foi uma coisa, pelo menos, que ficou para mim, é exatamente essa questão de praticar, né? Não é uma coisa somente de ir lá ler a Bíblia, ou de frequentar algum espaço, ou de falar. É também e especialmente de praticar. E quanto mais se pratica qualquer coisa na vida, eu acredito que mais naturalmente fica. E sem dúvida nenhuma, ele é muito treinado nisso. E eu espero poder aproveitar todo santo dia esse pedacinho que eu tenho de momento com ele para praticar e para ficar cada vez melhor dentro e fora de casa nessa proposta de amar o próximo e de se conectar com o próximo e criar essa empatia que realmente nele eu nunca vi igual. E agora deu para entender o porquê, né? Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Namastê.